Olá! Se você presta concurso público, a sua meta é a convocação e não apenas a aprovação. Acertei? Eu estou aqui para facilitar a sua trajetória e mostrar que o que realmente interessa é marcar o X no lugar certo. É isso. Então nós precisamos ser espertos e extremamente objetivos. Então, a palavra da vez é objetividade, tá bem? Nós teremos aí algumas aulas em que eu comentarei algumas questões. Então, vem comigo, vamos ver que dá certo, vamos ver que é possível. Comparando as bancas. Vamos começar pela morfologia, classes gramaticais, com o nosso importantíssimo pronome. Questão da banca IBFC 2023, nível médio, foi um concurso municipal. O emprego das classes de palavras contribui para a construção de efeitos expressivos. Em o problema, um dos problemas, porque havia outros bem mais graves, o problema inicial. Os vocábulos destacados contribuem para esse efeito e classificam-se respectivamente como. Então, a banca quer a classificação dos vocábulos. Nós temos lá, em primeiro lugar, o problema. Preciso pensar? Não muito. Por quê? Porque não há outra opção a não ser artigo definido. É isso. É assim que eu quero que você pense. É assim que eu quero que você resolva as questões. Então, eu já sei que isso aqui é um artigo definido. Tudo bem. A terceira palavra também é um o e também está ao lado do substantivo problema. Então, se a banca já nos disse que o problema é artigo definido, é óbvio que no terceiro caso, o problema também é um artigo definido. Então, eu fiquei aqui entre a alternativa B e a alternativa D. Percebe? Já eliminamos a A e já eliminamos a C. Rapidamente. Eliminamos porque não é pronome oblíquo, porque não é pronome oblíquo. Não pode ser, porque é artigo definido. Então, nós temos que analisar esta segunda palavra aqui em um dos problemas. O problema, um dos problemas, porque havia outros, então poderia haver dois problemas, três problemas, quatro problemas. Eu tenho aqui uma ideia de quantidade. Então, eu tenho um numeral. Ué, mas não seria um artigo indefinido? Não, porque nos remete à ideia de quantidade. Resposta: banca sempre ajuda. Algumas atrapalham, né? Mas essa aqui foi bem tranquila. Resposta alternativa D. Maravilha. Então vamos só pensar em alguns detalhezinhos aí para relembrar, né? Artigo é a palavra artigo. É a palavra colocada antes do substantivo para designá-lo, mantendo a relação de concordância. Então, nós temos artigo definido e artigo indefinido. O, a, os, as. Os definidos, uma, uns, umas, são artigos indefinidos. Então, quando eu digo conseguir ler um livro, aqui eu tenho um artigo indefinido porque é uma espécie. Já se eu colocar conseguir ler só um livro, eu consegui ler somente um livro. Eu não consegui ler dois, ler três, ler quatro. Aqui eu tenho um numeral, porque indica quantidade. Essa é a ideia, tá? Além disso, vamos sempre pensar na próxima pegadinha da banca, né? Porque essa questão já é de 2023, olha que coisa linda. Então vamos pensar aí no seguinte: o numeral ele pode
possuir valor adjetivo ou pode possuir um valor substantivo. Então não precisa pensar tanto, não. Você só vai pensar no seguinte: se o adjetivo acompanha o substantivo, o numeral terá valor adjetivo quando? Quando ele estiver ao lado de um substantivo. Se ele não estiver ao lado de um substantivo, ele será um numeral substantivo. Fácil demais. Olha isso daqui. Ele foi o primeiro candidato a sair. O numeral está ao lado do substantivo candidato. Então, eu tenho um numeral com valor adjetivo. Já em ele foi o primeiro a sair, aqui eu não tenho substantivo. Então, eu tenho um numeral com valor substantivo. Tranquilo, né? Muito bom. Sebrasp 2023, nível superior. No trecho em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes, a substituição de em que por onde prejudicaria a correção do texto. Ah, imediatamente você já pensa, mas eu sei que o pronome onde, ele sempre irá retomar, quando for, né, um pronome relativo, porque ele não é só um pronome relativo, a palavrinha onde, ela possui outras classificações também. Então, você vai pensar assim, eu já sei que o pronome relativo onde, ele retoma lugar fixo. Tudo bem? Você já sabe. Então, tá. Então, rapidamente você pensa aqui, volta, né? Vamos lá começar aqui na linha anterior. Diferentemente, por exemplo, de um mandado de busca e apreensão com o fim de apreender drogas, em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes. Opa, qual é a ideia? A suspeita individualizada da existência de entorpecentes no mandado de busca e apreensão, não é? É essa a ideia, em que está retomando mandado de busca e apreensão. Isso aqui é lugar fixo? Não. Então, a resposta é certo, porque a banca diz que prejudicaria pelo simples fato de imaginar que eu só uso o pronome relativo onde para retomar um lugar fixo, né? Eu já sei que eu não posso substituir. Então, prejudicaria? Sim, prejudicaria. Então, vamos às análises, as importantes análises, porque isso vai se repetir. Outras bancas pedem, todas as bancas pedem. Primeira análise, o relativo onde equivale a sempre, tá? Ele irá equivaler a em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Porque quando eu uso o relativo onde, retomando lugar, essa preposição em, ela é obrigatória, ela sempre vai aparecer. Segunda análise, o relativo onde, segundo a norma culta, só pode ser usado quando se refere a lugares físicos, espaciais. A rua onde passou o bloco da alegria. Onde retoma rua. Então, a rua em que passou o bloco da alegria. Qual que é a ideia aqui? O bloco da alegria passou na rua. Em que? Na qual? Né? Esta é a ideia. Terceira análise. Quando não houver indicação de espaço, deve-se preferir o uso de em que, no qual e suas flexões. Nos casos de ideia de causa e efeito ou de conclusão, tá? Nós também usamos em que, no qual é a terceira análise, né? Quero uma praia tranquila onde possa passar alguns dias para descansar. Este onde está retomando a praia tranquila. Eu quero uma praia tranquila. Qual é a ideia? Eu possa descansar
parar, eu posso passar alguns dias na praia tranquila. Então, em que, na qual ou onde eu possa passar alguns dias. Vive-se uma época muito difícil em que a violência impera, em que retoma uma época muito difícil. A ideia, a violência impera em uma época muito difícil. Na época muito difícil, isso aqui não é um lugar fixo. Eu estou me referindo a tempo, né? Quando impera. Então aqui eu não posso usar o onde, porque época não é um lugar fixo, como rua, bairro, casa e etc. A preposição em foi pedida. Dica: onde ele nasceu? Aqui nós não temos, neste caso aqui, onde ele nasceu, nós não temos um pronome relativo, porque o pronome relativo, ele retoma termos, né? O relativo retoma. Então aqui nós não temos um pronome relativo, nós temos um advérbio interrogativo, tá? Então estava fácil, era tranquilo. Aí coloquei a explicação, o pronome que retoma mandado de busca e apreensão. Sempre coloque na ordem direta. Como é que você vai colocar na ordem direta? Coloca na ordem direta. Pegue primeiro, acha o relativo. Depois, veja qual palavra o relativo retoma. Terceiro lugar, monta a frase com o que vem depois, até encaixar a palavra retomada, né? É isso. Isso é regência, isso é pronome relativo, isso é reescrita de frases, isso é análise sintática, isso tá igual o agro. Isso é tudo. Na ordem direta, a suspeita individualizada da existência de entorpecente é em um mandado. Então, eu posso substituir por no qual, porque a preposição em foi pedida, né? Mas por onde não. Então, resposta certo. FGV. E aí você me pergunta, Duda, tem como gabaritar língua portuguesa em FGV? Gente, nem a própria banca se gabarita, tá? FGV é a única banca em que você não precisa gabaritar para ser convocado, porque há vários recursos, né? Vocês sabem muito bem disso, quem está estudando sabe disso. Uma prova agora de 2023, colocaram errado, teve um erro de digitação ali, e aí colocaram como substantivo perca no lugar de perda, né? Enfim, é uma banca que aí assim dá para gabaritar todas as bancas. FGV é um pouquinho difícil, mas porque ela gosta de complicar. Mas vamos lá. Pensando na gramática, os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, o que exerce função pronominal. Vamos ver. Por que ele exerce função pronominal? Já tenho que pensar nisso rapidamente. Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos. Os bancos e as empresas, os quais efetuam pagamentos. Então, está retomando os bancos e as empresas. Concorda? Outro trecho em que essa palavra exerce a mesma função é. Bom, não coloquei o texto porque não há necessidade, né? Como nossa palavra é objetividade, nós não vamos colocar o que não é preciso. Vamos lá, eu sei que é um pronome relativo, sei que retoma os bancos e as empresas e sei que equivale a os quais. Então, ele exerce uma função pronominal. De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos. Opa! Cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos. O que atuam no campo de pagamentos eletrônicos? Cerca de metade das organizações. Então, as quais atuam.
tenho função pronominal, possui função sintática de sujeito, então eu já encontrei a resposta. FGV sendo bondosa? Sim, foi bondosa. Veja o que acontece nas outras opções. Mais de 1/3 das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar. Tem como eu colocar reconhece o qual? Nunca eu vou poder ter um pronome relativo depois de um verbo. Aqui cabe o pronome catafórico isto, né? Sempre que eu conseguir encaixar isto ou disto antes do que, esse que será uma conjunção integrante. Então, eu desejo que você gabarite língua portuguesa. Eu desejo isto. A ideia, eu vou citar. Eu desejo isto, que você gabarite língua portuguesa. Então, eu tenho aí um pronome catafórico, né? Se couber isto ou disto, eu terei uma conjunção integrante. Isso é macete e a maioria já está cansada de saber. O estudo revela que o índice, pronto, olha, e se pensar no lance do verbo que eu disse agora há pouco, volta lá na B, reconhece é verbo antes do relativo, não pode ser, né? Então, conjunção integrante, reconhece isto. O estudo revela é verbo, revela isto, conjunção integrante. Também vale notar isto, conjunção integrante. Olha, veja, verbo e o que? Verbo e que? Verbo e que? Conclui-se isto, que é a fraude, conjunção integrante. Então, nesses 4 casos aqui, nós temos conjunção integrante, né? Reconhece isto, revela isto, vale notar isto, conclui-se isto. Percebeu? O que eu quero que você entenda? A resposta era a única que não tinha um verbo antes do que. Em 4 opções havia verbo antes do que. Então, se eu tenho a mesma estrutura 4 vezes, eu preciso de uma resposta? Eu achei a resposta. Não precisou estudar tanto? Não precisou. Se estudar, ótimo. Mas se quiser marcar só o xizinho, é só esse olhar, tá bom? Esse olhar aí de eliminar. Então, veja, expliquei aí, né, nos slides, porque caso você queira anotar, porque o material ficará disponível para quem assistir a aula toda, os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, que igual aos quais, e aí coloquei bonitinho, caso você queira, é só pausar, anotar e ser feliz. Dei uma dica que na alternativa conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado. Aqui nós já vamos dar uma adiantadinha de verbo, né? Conclui-se. O verbo concluir é transitivo direto. Quem conclui, conclui algo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, mais o se, que é um pronome passivador. Então, eu tenho uma voz passiva sintética, que na analítica equivale a é concluído que a fraude não é o único obstáculo a ser superado. Então, vamos relembrar, embora eu vá fazer isso nas próximas aulas, mas já, né? Relembrando, verbo transitivo direto mais ser ou verbo transitivo direto e indireto mais ser é igual a voz passiva. Então, aquele esqueminha assim, VTD mais C igual VP, não pode esquecer. VTD, transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto mais C igual a voz passiva. Não posso esquecer. O que vem depois é o sujeito, tá? E aí, a voz passiva analítica é o verbo ser mais o particípio. Então, resposta alternativa A. Outra FGV, nível médio, temos lá, parará, parará, esta vamos lá na 4ª linha, primeira, segunda, terceira, quarta, vamos começar aqui, né? Sempre pense desde o início da oração. Às vezes, é claro, nós vamos ter que voltar.
Esta é a conclusão de uma equipe internacional de cientistas após uma revisão de diversos estudos relacionados ao assunto publicado na edição desta semana da revista Science. Na edição desta semana. A datação implícita na expressão destacada tem por parâmetro a semana em que o texto foi escrito. Bom, então vamos pensar aqui. Publicado na edição desta semana. Aí nós temos, olha a data, o autor, Jornal o Globo, 8 de janeiro de 2016. Desta semana, na revista Science, a semana em que o texto foi escrito, não. A semana em que o texto foi escrito, não. A semana em que o texto foi lido, nossa, isso aqui já elimina, né? Imagina, o texto foi lido, publicou lá em 2016, o texto foi lido agora em 2023, impossível. A semana em que o estudo foi feito, nem pensar que o estudo foi feito. A semana em que foi publicado o texto. Por favor, a semana em que o texto volta, a semana. Deixa eu apagar isso daqui porque ficou feio. Apaga. Então vamos voltar aqui. A semana em que o texto foi publicado. Sim, publicada na edição desta semana. Olha o pronome demonstrativo aí. Este mês, esta semana, este ano, né, sempre está se referindo ao tempo presente. E aí, esse tempo presente é óbvio que está se referindo à data da publicação do texto. A semana em que a equipe se reuniu. Olha, como é que eu vou lá saber quando que a equipe se reuniu? Percebeu? Não tem jeito, não tem como. Você tem que pensar que esta semana é a semana que está passando, né? Esta semana, este mês, este ano, 2023. Então, resposta D, a semana em que o texto, em que foi publicado o texto. E se você ler o texto todo, que a ideia é esta, não vou ler aqui para não perdermos tempo, você irá entender que foi publicado, que esta semana está se referindo à semana em que o texto foi publicado. Então, alternativa D. Ei, não tem dica? Claro que tem, óbvio que tem. Qual banca pede a relação do tempo no emprego do pronome? FGV. Normalmente é ela, e só ela, apesar de que está acontecendo um detalhezinho. Algumas bancas começaram a copiar a FGV, então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque FGV pede um detalhezinho de gramática lá que as outras bancas não pedem. E aí começa a pedir. Já aconteceu isso agora com questões de provas do tribunais em FCC. FCC começou a pedir coisa que FGV pede. Aliás, teve uma prova que eu vi que estava muito parecida. Então, por isso, essa ideia aí que eu estou falando de comparando as bancas. E não é apenas comparar as bancas, é pensar em salário. Quanto maior for o salário, claro, mais a banca vai complicar, mais a sua prova será complexa, né? Mas dá para gabaritar? Dá. Se não for FGV, não dá. Então vamos lá, a dica do tempo. Este, esta, né, e as suas variações. E isto indica um tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, por exemplo, esta tarde irei ao supermercado. Esta tarde está ocorrendo agora, tempo presente. Essas e isso indica tempo passado próximo ao momento da fala. É assim, passou, já passou, mas é próximo. Essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Ó, a noite passada.
Agora, aquele, aqueles, aquelas, aquilo indicam um tempo muito distante, é um tempo remoto, lá longe. Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Bom, por hora, né, ficamos aqui com essas quatro questõezinhas de pronome. Eu espero que você tenha entendido e espero que faça mais questões, faça sozinho aí, tenta já olhar desta maneira, tá? Eu tenho certeza de que dará certo. Beijo, beijo.